É engraçado que na leitura, né, do Caminho, Verdade e Vida, inclusive também iniciaremos a fala com ele, com o Caminho, Verdade e Vida, fala em relação à concessão ou às concessões que Deus nos oferece, né? E nós sabemos que tudo, na verdade, na nossa vida são concessões de Deus. A tecnologia, o corpo, o carro, o alimento, enfim, a vida, né? É concessão de Deus. E uma concessão maravilhosa de Deus a nós está aqui. Todo mundo já matou a charada só com a imagem, não é verdade? Hoje nós falaremos aqui sobre família. É interessante pensar em família, porque eu acho que eu desenvolvi esse tema inspirado em um amigo que sempre tirou muitas dúvidas comigo em relação a dificuldades no relacionamento que ele tinha com a família, em especial o pai. E eu por várias vezes me peguei conversando com ele, né, tentando de alguma forma, dentro da ótica da doutrina, explicar ou de alguma forma confortar, consolar o seu coração diante daquele turbilhão de problemas que acontecia. E aí, no primeiro momento eu quero chamar a nossa atenção e lembrar que nós temos o costume de entender família como comercial de margarina. É ou não é? Né? A gente acha que quando se trata de família, teremos somente equilíbrio, felicidade, tranquilidade. Ou, pelo menos, nós desejamos e montamos isso mentalmente, um equilíbrio perfeito nas relações familiares. Só que nem sempre, ou talvez nem todos de nós, conseguimos, né, essa bênção de uma família perfeita. Nós sabemos que isso é necessário, né? Nós sabemos que isso é um convite à nossa transformação e àqueles que estão conosco também. Mas, em especial, a gente não precisa estudar para falar de coisa boa, não é verdade? Ninguém quer saber aqui de família perfeita, que ninguém briga com ninguém. Todo mundo tem dúvidas sobre alguma desavença, algum desentendimento, alguma dificuldade de equilíbrio entre dois companheiros. E é mais ou menos isso que a gente veio esclarecer aqui nessa noite. Como eu disse, né, a gente também vai buscar o Caminho, Verdade e Vida, porém no item 62, intitulado Parentela. Emmanuel traz para nós o seguinte texto. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. Olha que interessante. Então, o fato do sangue me ligar a alguém, nós já sabemos o que é isso, né? Dentro de uma família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu tio, avô, tem laços de sangue, não tem? A gente não tem a mania de falar, você não é do meu sangue, ou esse é sangue do meu sangue. Esses laços sanguíneos, olha o que Emmanuel fala para nós, nem sempre reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, por esses laços, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno. Ou seja, ele está dizendo para nós aqui que sim, que é possível que nasça uma pessoa com laços sanguíneos que eu não traga nenhuma afinidade. Então, eu já começo a entender que sim, é possível que um pai não se identifique com o filho, a mãe com o filho, ou com o avô, ou com o tio. Alguém vive isso aqui, ou conhece um caso que alguém vive esse desequilíbrio familiar. E Emmanuel está dizendo para nós que sim, que isso é verdadeiro e isso acontece. E ele continua. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, que é a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, e o segundo significaria o cadinho de lutas, que é a parentela. Ou seja, mais uma vez a gente pode recorrer aqui ao dia a dia nosso.
Você já notou ou já viveu uma situação que pessoas falam assim, nossa, minha família é muito, todo mundo muito bem equilibrado, todo mundo se comunica muito bem, a gente se dá super bem, mas eu tenho um filho, que, meu Deus do céu, é a ovelha negra da família, não é assim? O pessoal brinca que é o famoso ovelha negra. Sim, de fato é possível que esse irmão, de alguma forma, não seja uma alma afim a todos os outros que estão ali reunidos pelos laços de sangue. E sim, eu posso dessa forma, segundo a orientação de Emmanuel, entender que ele não faz parte da minha família. Porque conforme ele nos explica aqui, o que é a família? É um símbolo dos laços do amor. Então eu posso dizer, às vezes, aquele amigo que eu tenho, um primo, um vizinho, que é muito ligado a mim, e a gente fala assim, ah, você é um irmão que eu nunca tive. Esse aqui não nasceu da minha mãe, mas é da minha família. A gente já ouviu esses termos, não já? Ao passo que eu tenho sim aqueles que encarnam dentro do meu círculo, que não necessariamente nós nos damos muito bem. Até aqui, tudo tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Pergunta difícil, o Renato responde pra gente. No primeiro momento, eu queria trazer para nós aqui essa imagem, para a gente refletir um pouco em relação ao símbolo, né, que se traz quando se fala em família, ou aquele padrão que a sociedade arrastou durante quantos e quantos séculos. Sempre se dizia ou se imagina uma família com o papai, a mamãe e 2 filhinhos. E ainda fazem questão de colocar os 2 filhinhos, um menininho e uma menininha, né? Para ter sempre os 2 sexos presentes. Só que nós vemos que o nosso mundo está em transformação constante. E hoje nós vemos casais homoafetivos formando famílias. Sim ou não? E nós da doutrina espírita temos a consciência e o esclarecimento que o espírito não tem sexo. Sexo é exclusivo da carne. Nós sabemos que o espírito prova, né, de alguma forma, ele é provado nos 2 sexos, justamente para ele valorizar e respeitar cada um. Porque o homem adora achar que é a vida mais difícil, não é verdade? Ah, mas eu que tenho que trabalhar, a responsabilidade é minha de botar comida na mesa. Tá lá aquela lenda dos séculos passados ainda, né? Que hoje a mulherada tá correndo atrás, trabalhando, pegando firme junto com o homem do mesmo jeito. Mas em contrapartida a mulher também gosta de falar, né? Ah, mas você não sabe o que é carregar 9 meses um filho, você não faz ideia. Como não fazemos mesmo, não é verdade? E é só possível, eu só consigo entender, dimensionar a dor, a dificuldade de alguém se eu viver na pele. Se eu virar para vocês aqui agora e falar assim, gente, é muito difícil escalar o Everest. Vocês vão falar, imagino, né? É muito alto. Aí eu vou te apresentar um livro, os 10 passos para escalar o Everest. Você vai estudar, você vai ter uma dimensão maior ainda da dificuldade. Mas eu garanto a vocês que o dia que você botar a mochila nas costas e subir o Monte Everest, você vai falar, rapaz, o troço é difícil. Todo mundo me falou, eu estudei, mas quando eu vivi na pele, foi muito mais difícil. Vocês concordam comigo? Então, é necessário que nós sejamos provados, tanto no corpo físico masculino, tanto no corpo físico feminino. E aí o nosso respeito tem que ser ressaltado nesse momento, que para a doutrina espírita não existe nenhum tipo de preconceito em relação aos nossos irmãos homoafetivos. Digo mais. Aí é o Bruno que está falando. Nós comentamos isso agora, né, Renato? É importante falar que é uma palavra minha. Isso não está escrito na doutrina. Eu entendo e acredito que existem casais homoafetivos que são 1000 vezes melhores exemplos do que um casal padrão. Porque às vezes, apesar de serem do mesmo sexo, aquele casal,
ensinam o amor, ensinam o respeito, ensinam os bons princípios, o norte em Jesus. Cuidam realmente da criança. Enquanto o casal padrão, às vezes, está se estapeando todo dia, a noite inteira. E que exemplo está dando para a criança? Fácil? Não é. Né? A natureza não dá salto. Quantos séculos nós nutrimos essa ideia, o ideal, que é homem e mulher? Só que isso nós já entendemos que já se transformou. Não vai. Já se transformou. Qual que é o caminho? Amar e acolher. Bruno, eu tenho um filho homossexual. Uma filha. Que maravilha. Continue sendo seu filho. Ame dobrado. Porque naturalmente ele pode, infelizmente, encontrar um mundo um pouco duro ainda. A gente sabe que a sociedade já se transformou bastante, mas ainda tem uma resistência muito grande de aceitar. A única receita é: ame mais. E te digo mais. Se você é aquele radical e fala, eu não aceito, é bem provável que na próxima encarnação você seja um, para entender o quão importante e grandioso é o respeito a todos os nossos irmãos. Não é verdade? Tem uma pessoa que eu convivo que ela é meio endurecida nisso, de não querer concordar. Eu falo, ó, abre seus olhos. Abre seus olhos que você vai vir, tá? E aí eu não sei se eu vou estar aqui para te ajudar, não. O que muda? Nada. Não muda nada. Né? Muda nada. Então, sim, nós temos famílias formadas com 2 homens, 2 mulheres, só o papai, só a mamãe. Tem ou não tem? Às vezes, né, o pai não pode estar presente, não quis estar presente, ou às vezes a mãe desencarnou. É tanta coisa que pode ocorrer. E as vovós? Titios, titias, né? A verdade é, aquele que guarda a responsabilidade de criar uma criança se torna o tutor, naturalmente, ali se tem uma família. Perfeito? Então, se por algum motivo, em algum momento, a vida deu voltas e te entregou o seu neto para tomar conta, o seu sobrinho para que você seja responsável, tem gente que fala assim, eu não tenho nada com isso, estou quebrando o galho. Tem. Porque se a responsabilidade chegou até você, é sua. Faça o seu melhor. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Então, só salientar realmente o nosso respeito, né, a todos os nossos irmãos que fazem a opção de formar um casal homoafetivo. Perfeito? Para elucidar aqui um pouco, o que eu diria? Os caminhos que a espiritualidade utiliza, né, ou as formas de ajuste de contas que a família nos proporciona, eu trouxe aqui o caso de Segismundo. Antes da gente entrar, eu queria dizer o seguinte, vamos lá. Vamos pensar que eu tenho, por exemplo, uma família com um pai, 3 filhos. Dos 3 filhos, 2 se dão muito bem, 1 não se dá com o pai. O pai não suporta o filho não suporta o pai. Vocês conhecem algum caso assim? Ou filha, ou avó, ou tio? Você fala, gente do céu, mas é o mesmo pai, é a mesma mãe, ele gosta dos 2 filhos, mas esse terceiro não dá, não cruza os bigodes. Não é assim que a gente fala? Por quê? Tem que ter um porquê. E nós vamos entender agora através do caso de Segismundo. Todo mundo conhece o caso aqui de Segismundo, do livro Missionários? Não? É um caso fantástico. Quem quiser ler o livro todo, Missionários da Luz, é um livro fantástico. Mas quem tiver com preguiça, leia o capítulo 12, 13 e 14, que é exatamente a narrativa da história de Segismundo. Numa vida anterior, Adelino e Raquel formavam um casal. Vou fazer uma coisa bem resumida aqui, tá? Só para a gente entender o mecanismo da espiritualidade. Hoje, Segismundo chega no meio desse casal aí. E começa a arrastar uma asa para Raquel. Hoje em dia, se você quisesse, como é que chama? Paquerar alguém? Paquerar já é antigo, né? Você ia no Instagram, não é? Uma curtida na foto, um comentário. Não é assim que funciona? Na época não tinha isso, né? Na época de Segismundo, Adelino e Raquel, narra a história no livro, não tinha essa tecnologia. Então Segismundo foi um pouco mais prático. Acabou com a vida de Adelino. Praticidade, não é verdade?
tem um casal, eu quero a esposa dele, mato o cara, tenho ela. Eles formaram, então, um casal. Tá certo Segismundo acabar com a vida de Adelino porque ele queria ficar com a esposa dele? Tá tudo errado. Tá ou não tá? Tá errado. E a história é longa, eu não vou colocá-la toda aqui, que é muito longa a história. Mas, naturalmente, existe ali um processo de ódio, de desejo de vingança, existe um processo ali de débitos espirituais contraídos, porque eu não faço mal a ninguém e vou ficar ileso disso, eu vou precisar quitar, né? E aí, inicia-se um processo, depois de todos eles desencarnados, né? De uma programação de um ajuste de contas desse grupo familiar. E depois de longa data e muito trabalho espiritual, Adelino e Raquel, reencarnados de uma nova vida, novamente formam um casal. Olha que interessante. Então você pode ter sido o marido ou a esposa do seu atual na vida passada. É uma regra? Não, não é regra, tá, gente? Mas pode acontecer, conforme narra aqui o livro do Missionários. Perfeito? E não é só uma coisa ruim, não, tá? Às vezes vocês estão reencarnando em missão, né? De receber filhos mais complicados, para trazer um norte em Jesus, apresentar a doutrina espírita, a igreja católica, seja o que for. A questão é Jesus, não é? Enfim, a espiritualidade preparando o terreno. Primeiro presenteia o casal, que é um presente, um filho, a gente sabe disso, não é verdade? Joãozinho. E nasce um segundo filho. Quem que é o segundo filho? Segismundo. Olha só. Aí você concorda comigo que é possível que o Adelino tenha uma repulsa pelo segundo filho? Porque ele traz na memória espiritual o assassinato. O livro narra, leiam lá, vocês vão adorar. O livro narra que quando já encarnados Adelino, Raquel e tudo, no processo de aceitação da reencarnação de Segismundo, eles queriam aproximar Segismundo de Adelino, ele não aceitava de jeito nenhum. Ao ponto de como em fuga, ele pulava no próprio corpo para fugir daquela situação e acordava, meu Deus, tive um pesadelo, suando frio. O que foi? Nossa, eu sonhei que estavam querendo me matar, um pesadelo horrível. É a energia dos dois se encontrando novamente. Mas água mole, pedra dura, a espiritualidade com toda luz, com todo o amor, após visitas e visitas, convenceu e o casal aceitou esse desafio de recebê-lo. Para quê? Aprender a amar. Porque veja bem, se um de vocês aqui é meu amigo, em dado momento faz alguma coisa que eu fico chateado, é fácil eu deletar da minha vida, é ou não é? Cancelo as redes sociais, bloqueio no WhatsApp, porque hoje tudo é assim, tudo bloquear, né? Bloqueio no WhatsApp, bloqueio no Instagram, bloqueio, não vou mais na sua casa e não passo mais na sua rua. Pronto. É fácil bloquear um filho? O marido, a esposa? E esse é o mecanismo divino que a espiritualidade tem de ajuste de contas. Então é possível que uma família que se dê muito bem, são espíritos realmente afins, que vieram com a missão de reencarnar juntos, para receber um espírito, às vezes, que necessita daquele amparo, da luz daquela família. Sim, é possível. Mas também é possível o contrário? Também. Às vezes é uma família totalmente desequilibrada, ligada a vícios, aquela bagunça toda, e nasce ali um espírito de luz para servir de exemplo para a família. A gente já viu vários casos, né, nas favelas do Rio, principalmente, que lá é muito noticiado, às vezes naquela bagunça que a gente sabe, às vezes aquele sentimento confuso, né, droga, muita violência, que às vezes está ali naquele ambiente, uma pessoa simplesmente levanta uma bandeira e monta um projeto social. É ou não é um enviado de Deus? Porque ele não poderia falar assim, todo mundo aqui vende droga, eu vou vender também. Não, ele falou, não, vou montar um projeto social para beneficiar todos a não cair nas malhas do crime.
Então, onde eu quero chegar com essa historinha aqui de Segismundo? Aí o pessoal já está coçando a cabeça assim, falando, nossa, o meu filho que é difícil me matou então. Me matou, né? Não, gente, não é isso. Aqui é o caso exclusivo, né? Trazido por Segismundo aqui. O que eu quero dizer é, se existe uma energia complicada que distancia vocês, sim, existe uma necessidade de acerto de contas. E como que se acerta essas contas? Amando. Não tem outro caminho. Aí tem gente que fala assim, não, então eu vou fazer uma regressão, porque agora eu estou cismado, agora eu quero saber o que aconteceu na nossa vida para me merecer isso aí. Aí eu vou te dizer, não faça isso. Porque pensa bem se você descobre que foi você o assassino. Ia ficar um pouco mais pesado. E eu não ia? Então não vamos nos preocupar em tentar entender o porquê que existe esse desequilíbrio. Vamos entender que é uma oportunidade divina de aprender a amar. Isso é o suficiente. Ah, mas ele não quer saber de mim. Queira você saber dele. Ah, mas ele não quer conversar. Converse você. Ah, mas ele quer distância. Inclui nas suas preces e ame mais. Sabe por quê? Cada um dá conta do que fez, não do que o outro fez. Não é assim? Então, no momento do meu desencarne, no meu acerto de contas com a minha própria consciência, eu não vou virar e falar assim, ah, eu não amei o Sérgio porque ele não quis, eu não amei o João porque ele não quis, a Maria. Não. Eu não amei ele porque eu não quis, porque eu poderia ter amado. O que o outro vai fazer com o meu amor é com ele. Não é verdade? É nossa responsabilidade fazer a nossa parte. Aí esse meu amigo, né? Ele falava isso, Bruno, eu tenho um problema muito grande com meu pai. Aí eu falava para ele assim, eu compreendo a sua dor, eu respeito a sua dor, mas agradeço o seu pai todos os dias. Aí ele, pelo quê? Por brigar comigo quase todo dia? Eu falei, não, por ter te dado a vida. Porque nós sabemos, dentro da ótica da doutrina espírita, dos esclarecimentos que a doutrina nos traz, que o fato de estarmos aqui encarnados hoje, somos ganhadores na Mega Sena espiritual. Existe uma fila imensa na espiritualidade, desejosos de reencarnar, e nós estamos aqui. Então, por mais que o seu pai nunca esteve presente na sua vida, por mais que a sua mãe nunca esteve presente na sua vida, agradeça pela oportunidade da sua vida. Faz sentido para vocês isso? Ah, mas eu nunca vi meu pai, mas pelo menos o espermatozoide dele fez parte do processo. Então você merece, e ele merece que você lembre dele agradecendo pela vida. Porque se não fosse isso, você não estaria aqui. E aí a gente entendendo o mecanismo que a espiritualidade utiliza, vai saber se você não aprontou uma coisa bem complicada para ele e ele não teve a coragem ou a força suficiente para ficar próximo de você. São suposições que a gente está fazendo dentro do assunto estudado, mas no fim de tudo, como eu coloquei, a questão não é ficar martelando o porquê do problema. É solucionar o problema. Como é que soluciona? Amando. Ponto. E aí, continuando lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel continua dizendo, a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Ou seja, o que é a família? São aqueles que estão ligados por mim, comigo, pelos laços verdadeiros do amor. Então, se eu já amo essas pessoas, elas estão ligadas a mim, elas não vão, sem hora nenhuma, rebaixadas à parentela, que são aquelas pessoas que eu estou obrigado a conviver. Porque se isso acontecer, é porque você nunca amou. Né? Às vezes as pessoas falam, não, eu amei ele a vida inteira, agora eu odeio. Não, então você nunca amou, porque quem ama não odeia. Mas ele complementa. A parentela, por sua vez,
que são aquelas pessoas que estamos ligados para quitar os débitos, mais tarde vão se transformar nas santas expressões da família, que são os laços do amor. Que nós sabemos que a nossa destinação é essa, não é? Nós não estamos aqui para aprender a amar, para nos transformar, para nos evoluir. Que a gente, querendo ou não querendo, o nosso destino é a luz. Bruno, mas eu conheço um cara que ele faz isso, faz assado. Luz. Vai gastar talvez um pouco mais de tempo? Vai. Mas ele vai se tornar um ser espiritual de luz. Perfeito? E aí eu vou agora lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, onde traz para nós sobre a reencarnação. Fortalece os laços de família, o item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. A reencarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, ao mundo espiritual, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Olha que legal. Então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos entender que a nossa verdadeira família é espiritual. E ela é muito mais numerosa daquela encarnada. Se hoje eu tenho aqui uma família de 20, 30 pessoas, você pode ter certeza que a sua família espiritual é 2, 3 vezes maior do que isso. E a gente vai trocando de posto, não é assim? Ora eu venho filho, ora eu venho neto, ora eu venho esposa, eu venho marido, eu venho isso, tal, justamente para a gente provar de cada posto as responsabilidades, de cada sexo as responsabilidades, e principalmente para fazer, assim como Segismundo, o mecanismo do encontro daqueles seres e aprender a se amar. Porque veja bem, se eu tenho um problema com o Renato, dificilmente, se for uma coisa muito grave, eu vou ter a capacidade de amá-lo na condição de Renato. Mas se ele desencarna, reencarna como um filho meu, essa chance aumenta. E você sabia que até o bebezinho é uma manobra da espiritualidade? Fala nesses capítulos. Porque pensa bem, você começar a amar uma pessoa mais velha é mais difícil, né? Porque já tem as suas más tendências, suas teimosia e um monte de coisa, né? O pessoal, todo mundo se conhece e conhece os companheiros aí. As famílias. Agora, e o bebezinho? Qualquer bebezinho que chega perto de você, dá aquele sorrisinho banguela, né? Ou com 2 dentinhos, você já fica, que bonitinho. Ou vai pra casa. É ou não é? Principalmente as mulheres que já têm uma predisposição, né, para isso. Vê aquela coisinha fofinha, já quer botar no braço e levar para casa. Isso também é uma manobra espiritual para criar o vínculo do amor naquele momento da reencarnação. Porque pensa bem, se quando você pegasse no braço aquele bebezinho, mesmo fofinho, você pensasse assim, nossa, eu estou segurando aquele que matou meu marido na vida passada. Você não conseguiria amar. Por isso que existe o véu do esquecimento, por isso que existe a infância, por isso que existe a reencarnação. Justamente para a gente conseguir amar quem mais a gente precisa e talvez a gente mais teria dificuldade. É uma concessão de Deus, como leu no início da reunião. Vocês concordam comigo? É muito mais fácil, através desse mecanismo, entender o que é o amor e como amar. E aí ele fala aqui, eu vou recorrer ao filme Nosso Lar. Todo mundo viu o filme Nosso Lar, quando o Lísias vai se despedir da mãe dele, que vai reencarnar. O que ele faz lá na rampa da reencarnação? Mesma coisa que a gente faz aqui quando alguém morre, né? Ô mãe, mas ele vai mesmo? Ah, nossa senhora, cara. Você vai ficar lá, quantos anos você vai ficar lá? Né? Ele ameaça ali umas lágrimas, tipo assim, que sacanagem, minha mãe vai voltar. Então a gente brinca que o sentimento do nosso desencarne para o retorno do mundo espiritual é mais ou menos a mesma coisa quando a gente reencarna. Porque vai haver o distanciamento daqueles que nós estávamos convivendo naquele período momentaneamente.
Hoje nós estamos momentaneamente afastados daquela nossa família espiritual. A gente pode encontrar isso por desdobramento? Pode. Bater uns papos, né? Dar uns bons abraços aí energéticos, espirituais, sim. Mas a gente não consegue se recordar muitas vezes. Mas acontece a mesma coisa aqui na vida encarnada. Se você se despediu de alguém do mundo físico, desencarnou, seu pai, sua mãe, sua esposa, seja quem for, nós sabemos que não morreu, continua vivo em espírito. E quem te garante que você não está encontrando com ele em desdobramento? Quem te garante que esse mesmo bate-papo, esse abraço fraterno não esteja acontecendo? Muitas das vezes a gente não lembra. E todos nós sabemos que nós temos a oportunidade de pedir antes do sono o que nós gostaríamos de fazer em desdobramento. Desdobramento todo mundo sabe o que é, né? Eu estou perguntando porque às vezes tem casas que o pessoal que vai às vezes não é espírita ou não conhece, né? Aí a gente explica com certeza. A gente tem que tomar esse cuidado. Porque da mesma forma que eu posso desdobrar o espírito e estudar, encontrar com amigos da doutrina, né? Fazer boas coisas, ajudar um trabalho qualquer, eu posso desdobrar e ir para bagunça também. Fazer bastante coisa feia, porque o mundo físico e o mundo espiritual são praticamente uma cópia do outro. As mesmas ofertas que eu tenho dos desregramentos e vícios encarnados, eu tenho também como desencarnado. E aí está o X da questão. Quando eu desencarnar, para onde que eu vou? Todo mundo fica assim, né? Nossa, eu quero ir para o nosso lar. Esse tal de umbral aí, eu tô rapando fora disso aí. Não é verdade? Então, trate de mudar a sua energia agora. Trate-se de se imantar com o nosso lar, não é assim? Com energia de amor, de caridade, de elevação, de equilíbrio, de tudo quanto é coisa boa. Para você ter chance de pensar numa coisa dessa. Porque às vezes a gente passa uma vida desregrada, né? Graças a Deus todos aqui já têm o conhecimento da doutrina, já estão tentando se transformar, conhecem suas más tendências. A gente vai tropeçando, mas a gente está tentando. Mas tem irmãos nossos que vivem realmente no vício, na bagunça, a vida toda. Vai para onde? E não é injustiça de Deus, é a escolha de cada um. E que bom que todo mundo escolheu hoje, numa quarta-feira de noite, está aqui. Não é verdade? Já ganhamos um bônus hora lá no nosso lar, com certeza. E ele fala aqui, olha lá, que quando nós regressamos à erraticidade, ou seja, a gente desencarna e volta para o mundo espiritual, novamente se reúne como amigos que voltam de uma viagem e é assim que funciona. Hoje o seu amigo te liga e fala, cara, eu vou fazer um curso lá em São Paulo. Vai durar um mês, daqui a pouco eu estou voltando. Você se afasta dele momentaneamente, daqui a pouco ele volta e fala assim, caramba, fui lá, fiz o curso, foi bom pra caramba. Comi o cachorro quente com purê de batata, porque lá é assim, né? São Paulo eles tacam purê de batata no cachorro quente. Conta as experiências boas, conta as experiências ruins, porque sempre tem alguma coisinha, né? O ônibus furou pneu, o Uber perdeu o caminho e por aí vai. E ao contrário, a mesma coisa. Só que a diferença é que quando a gente retorna para o mundo espiritual, quando eu tiver a capacidade, né, o equilíbrio e o merecimento de encontrar com aqueles que eu amo, o que eu vou contar? Porque as conquistas materiais não servem no mundo espiritual. Né? Eu vou contar o que eu conquistei de virtudes. E aí que está a questão. Né? Um complemento aqui. Além da gente se preocupar de amar aqueles que talvez não nos amam na intensidade que a gente gostaria, a necessidade na nossa conquista evolutiva. Porque é isso que conta no momento do nosso desencarne. E ele comenta aqui, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, que duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Então, se eu inicio um vínculo com alguém, um relacionamento com alguém, por causa da beleza física, uma hora acaba. As posses, o poder, uma hora acaba. Que seja no túmulo, mas vai acabar. Só que os laços verdadeiros, a afeição espiritual, ela nunca acaba. Quer um exemplo? Todo mundo tem aqui em mente alguém que já desencarnou, que ama muito. Se você parar agora por um segundo
e lembrar da imagem dessa pessoa, você consegue lembrar da voz dela, do sorriso, da forma que andava, das palavras que ela falava, do abraço. Sim ou não? Porque essa afeição, ela é espiritual. Existe um amor verdadeiro e nós sabemos que o amor é espiritual, conforme está dizendo. E como o espírito nunca morre, o amor também não. Olha que interessante. E eu devo e posso continuar a minha caminhada aqui, lembrando daquele que foi, endereçando meus melhores sentimentos, o meu abraço, meus melhores pensamentos. Estou cozinhando, lembrei de um fato, brinca com ele ou com ela. Estou dirigindo, estou fazendo uma viagem. Que eu não perca esse contato, esse vínculo. Porque daqui a pouco nós que vamos também. E aí, já pensou? É como se você estivesse conversando pelo WhatsApp, né? WhatsApp nuvem. Nós conversamos o tempo todo aí, só que você não respondia. Não é verdade? Mas a gente tem essa capacidade. A prece, por exemplo, claro, sempre vai nos ligar às nossas afeições espirituais, que são as verdadeiras e nunca vão se desfazer. Não é verdade? Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. É o que eu acabei de adiantar agora para nós, né? Por mais que de vez em quando a gente se despede do mundo espiritual e vem aqui fazer o nosso curso da encarnação, daqui a pouco a gente volta, reencontra todo mundo e está tudo bem. O interessante é a gente fazer o nosso melhor agora, né? Trabalhando sim pela sobrevivência do corpo, mas principalmente trabalhando pela evolução do espírito. Nunca esquecendo dessa balança, né? Que seria o ideal, um equilíbrio perfeito, se alguém tiver que vencer, que vê essa vida espiritual, que é a que realmente tem valor para nós espíritos imortais que somos. E aí, lá no capítulo 14 agora, eu trouxe aqui uma frase que eu achei muito interessante para a gente continuar discutindo em relação àquelas questões, aqueles problemas que às vezes a gente vive nas famílias, né? Dizendo: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Ou seja, o que ele está dizendo para nós aqui? É o que eu dei um spoiler lá atrás, nós vamos repetir aqui. Teve um filho, teve uma filha, gerou um bebê, a responsabilidade é sua de apresentar Jesus, de colocar essa criança num direcionamento. Depois que ele completou a maioridade, enfim, adolescência, seja o que for, ele se transformou, nossa, nem parece que é meu filho, né? Tem gente que fala assim, aborrecência, é a escolha dele. Por quê? Ele está dizendo aqui, é uma alma que encarna nele, né, para progredir. Nós não somos reencarnacionistas? O espírito dele já não tem experiências passadas? Ele não tem tendências boas e ruins? Então, naturalmente, quando ele se vê dono de si, do próprio corpo, ele vai descortinar ali as suas tendências. Então, às vezes, aquela criança pacata, tranquila e tudo, pode se tornar assim um adolescente complicado e até um adulto mais difícil ainda. Mas aí não é problema do pai e da mãe. É o livre-arbítrio dele. Mas é problema do pai e da mãe tudo que foi apresentado a essa criança durante a infância. Né? Eu tenho meu filho. Eu descobri que se eu der o celular para ele, ele fica ali 5 horas, não quer nem água. Que maravilha, hein? Tudo que eu queria. Aí a mãe vai lá e dá o celular para a criança. Passa a infância toda nisso. Aí se torna, às vezes, uma pessoa difícil para frente. Mas eu não tenho nada. Tem. Você tem responsabilidade. Porque quando era para aproveitar a chance, que o seu filho estava como uma esponja, para absorver conhecimentos, diretrizes de pensamento, você deu-lhe o celular. Deixou que o mundo apresentasse o que era melhor para ele.
então você é responsável. Mas se você foi uma mãe, que, claro, não estou falando que a criança não pode usar o celular, que hoje em dia é quase impossível. Mas tem que ter hora, tem que ter limite, tem que ter o evangelho no lar, tem que ter a evangelização infantil, tem que ter o exemplo acima de tudo. Sabe aquele pai que fala assim, meu filho, vem cá que eu quero conversar. O que foi? Ó, eu não queria que você bebesse álcool, não. Não acho bacana você se envolver com álcool. Ah, por quê, pai? Não, porque não faz seu tipo, não acho legal. Tá bom, pai. Então pode ir embora. Aí ele vai, abre a cerveja e bebe. Uai. Não vai chegar um momento que o filho vai falar, mas por que você não quer que eu faça, mas você faz? Estava na tela aqui antes de eu começar a falar. Vá, pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. O evangelho que o seu filho lê é você. Então, se você pisa para cá, ele tem uma tendência de te acompanhar. Se você é uma pessoa educada, gosta de estender a mão, fazer a caridade, ele tem uma tendência a aprender isso. E aí, se ele passa a infância toda tendo essa boa influência, quando o mundo convidar ele aos desregramentos, aos vícios, às coisas negativas, essa balança vai pesar. Porque vai falar assim, poxa vida, meu amigo está me convidando para fazer isso aqui. Poxa, mas a vida inteira meu pai me deu exemplo e me disse que não era um bom caminho. A chance dele não sucumbir ela é maior. Responsabilidade sua, que deu ele um norte. Olha que legal. Então, como ele está dizendo aqui, né? É dever aproximar de Deus essa alma. Correto? Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Gente, isso é muito responsabilidade. Né? Infelizmente nós vemos no mundo aí os adolescentes, os jovens de uma forma geral, né? Achando que filho é brincadeira. Em busca do sexo desregrado. Filho. Gente, isso é grave. Isso é grande. E às vezes muitas dessas crianças vão parar onde? Nos braços da avó, da tia, do vô. Aí é onde entra mais uma vez a inteligência indiscutível da espiritualidade, que muitas das vezes usa essa manobra para trazer aquele que necessita também ser provado naquele assunto. Quer um exemplo? Às vezes uma mãe tenta a vida toda ter um bebê, não consegue. Não consegue. Aí resolve adotar. Consegue uma criança, está naquele relacionamento maravilhoso, né? Que o filho adotivo não tem o que falar. Né? Simplesmente não nasceu do seu ventre, mas é seu filho. E o vínculo às vezes é até mais forte, é impressionante, né? E aí quando o casal está com um filho adotivo, nasce o bebê. Já viram isso? Anos tentando não consegue, adota um, nasce outro. Era necessidade de aprendizado. Para que aquela mãe, possivelmente, valorizasse o quão difícil é, o quanto é importante, o quanto bendito é a oportunidade de se gerar um filho. Aquele filho também necessita vir, né, de uma outra mãe biológica, passar por essa experiência. Mas o interessante é a gente entender que seja adotivo, seja seu neto, seja seu dependente. Nós seremos perguntados pela nossa própria consciência, que fizeste desse filho confiado à vossa guarda? Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que fez assim e que vô-la deu. Mães, leia-se pais também, não é verdade? Abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer.
novamente a gente vai voltar lá atrás e reforçar o que foi falado. Eu tenho dificuldade com a minha filha. Não foque nisso. Não tente entender o porquê disso. Simplesmente entenda, é necessário. Porque Deus é justo, Deus é bom. Ele não erra de endereço. Se eu tenho esse problema, é porque é meu problema. E o único caminho é, e sempre será, pagar com a outra face. Se eu tenho uma dificuldade, eu tenho que amar. Se está muito difícil, ame o dobro. Porque nós sabemos, diante da doutrina espírita, que não existem vítimas. Não é verdade? Às vezes, hoje, eu não vejo o porquê. Gente do céu, mas eu amo tanto, eu fiz tanta coisa para essa criança, ela, olha só. Gente, nós sabemos que somos fruto de outras encarnações. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo rápido aqui que eu ainda tenho tempo. Num livro de André Luiz, eu não vou lembrar o título, se você lembrar você me fala. Narra uma história que em certo momento, André Luiz chega junto com o mentor numa casa e se depara com um velhinho, um senhor, numa cadeira de rodas, fazendo artesanato. E aqueles trabalhos dele eram para ser vendidos, porque dali sairia o sustento da família. Passado ali alguns instantes, chegam 4 filhos daquele senhor cadeirante. Todos bagunçados das ideias. Vício no álcool, vício na droga. Eu não me recordo exatamente, mas é a essência que eu quero passar para vocês, tá? Um senhor cadeirante, com toda a dificuldade fazendo artesanato, para sustentar 4 filhos desequilibrados. Dá pena ou não dá? Dá pena. Não dá? Se você só vê isso, você vai falar, meu Deus, coitado, o que ele fez para merecer? E André Luiz falou isso. Coitado. E o mentor fala assim, calma, não antecipa nessa pena não, vem cá comigo. Bota a mão na testa lá daquele senhor, que eles fazem isso muito, né? A destra na fonte, fala isso o tempo todo. E rememora a vida passada daquele senhor. Aquele senhor, coitadinho, da cadeira de roda, era um assaltante nato. Ele era muito bom. E muito bom também em persuadir pessoas. Em falar no ouvidinho. Os 4 filhos desequilibrados dele foram, na outra vida, convidados a participar com ele de uma gangue de assaltantes às hospedarias. Ele foi responsabilizado por tirar, ou piorar o rumo da vida daqueles 4. Por quê? Nós sempre seremos cobrados pelo mal que nós fazemos e, inclusive, pelo bem que nós deixamos de fazer. Entende a questão? Então, quando eu vejo uma situação dessa hoje, daquele senhor, a gente iria se comover e pensar, coitado, meu Deus, como é que Deus fez isso, né? Mas quando eu te falo que ele foi o culpado de tornar aqueles 4 assaltantes numa vida passada, a gente não fala assim, então ele merece. Pensa ou não pensa? E é assim com a gente também. Vocês entenderam o mecanismo que a espiritualidade utiliza para o acerto de contas acontecer? Isso é concessão de Deus. Isso é bênção divina. Por isso, meus irmãos, amem ainda mais. Um de nós dois é culpado. Não interessa quem. Se está junto, a gente pode amar e deve. E aí eu trouxe aqui essa imagem, lembrando dessa frase de Missionários da Luz, nos mesmos capítulos que eu citei de Segismundo, dizendo que o útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Pessoal, leiam esses 3 capítulos. É fantástico a narrativa da espiritualidade em relação a Segismundo, desde o momento desse equilíbrio espiritual, ao momento da união do perispírito ao óvulo fecundado. O espermatozoide foi escolhido pela espiritualidade, aquele que tinha a configuração, vou usar essa palavra, cromossômica,
dentro do que eles precisavam para a reencarnação acontecer. Quanto ao acompanhamento que acontece da espiritualidade, de uma forma até os 7 anos, de outra forma até os 12 anos de Segismundo, e por aí vai. Aí eu não vou falar mais, senão eu vou contar tudo, né? Vou deixar eles ler, para eles ficarem curiosos. Deixei todo mundo curioso aqui agora. Né? Então, encerrando, né? Queria deixar para vocês o meu muito obrigado pela paciência de me ouvir nessa última hora. A mensagem da noite é justamente que nós saiamos daqui com a certeza que, se sua família realmente é seu porto seguro, é só equilíbrio. Agradeça muito a Deus pela oportunidade, por essa bênção que você recebeu dos céus, mas pode ter certeza que daqui a pouco vai ficar complicado. Seja através do genro, da nora, de alguém, vai aparecer para bagunçar esse esquema aí. Porque se a família é tão equilibrada e boa assim, a espiritualidade sabe que tem suporte para ser luz na vida de outra família. Mas se por acaso você já tem alguns probleminhas familiares, né, que chegam até seu coração e te incomodam, dentro de tudo que foi estudado aqui, nós temos a certeza que é uma manobra espiritual divina para unir aqueles corações que necessitam cada vez mais aprender a se amar. Deus é justo, Deus é bom, não erra de endereço, né? Então o que nos acontece realmente é nosso. Acolha resignado, façam as preces, pedindo força para passar por essa situação difícil. E como diz o nosso amigo Chico, tudo passa. Não é verdade? Às vezes, quando a gente está naquele turbilhão difícil, nossa, eu estou numa crise com a minha mãe, com meu pai, e tudo, se fala, não vai passar. Vai passar. Quantos problemas para trás, se a gente for parar para pensar, passaram? Covid é a prova disso. Falávamos agora há pouco, né? Que na época da Covid não tinha ninguém na casa espírita, todo mundo foi embora correndo para dentro de casa com medo da Covid. Foi algo muito grande, muito grave. Não passou? Quem dirá um relacionamento daqueles que já têm uma predisposição a se amar? Não é verdade? Meu muito obrigado a todos vocês. Eu espero realmente que toda a espiritualidade que esteve aqui tratando todos nós durante esse momento, né, também recebam as energias do Mestre Maior, para que eles se fortaleçam para cada vez mais fazer tanto por nós, conforme eles fazem. Que cada um saia daqui mais equilibrado, mais tranquilo, que essa energia de paz que agora reina aqui em nossos corações, sejam levadas, né, até a nossa casa, principalmente se a gente tiver essa dificuldade em casa, você já chega correndo nela e dá um abraço, né, para tentar dividir essa energia de paz aqui, que nós sabemos que amar é sempre o melhor caminho.